Fique de olho, por Eduardo Rocha. A teoria da evolução prevê que mutações foram ocorrendo ao longo do tempo e as mais favoráveis à seleção natural foram prevalecendo e assim permitindo a existência de organismos cada vez mais complexos. A estrutura e funcionamento dos olhos da visão apoia esse conceito, professor? O conceito da evolução das espécies, tão antigo quanto revolucionário, essa teoria que foi trazida por Charles Darwin ainda no século XIX, sempre foi desafiada quando confrontada com a complexidade estrutural e funcional dos olhos. As análises muito simplistas procuram desarmar a teoria da evolução, dizendo que é impossível que mesmo ao longo de milhões de anos, tentativas e erros e pressão da seleção natural chegaria a nos dar equipamentos tão eficientes e complexos. Imagine que olhos diversos, como esses dos insetos, cheios de multiplicidade, os tão precisos como, por exemplo, dos animais caçadores que hoje conhecemos, e os olhos que funcionam tão bem em ambientes adversos como o oceano salgado ou um deserto, teriam evoluído por tentativa e erro. Se é fato que essa prova experimental a ser cobrada por esses céticos num laboratório é desarmada pela dificuldade metodológica, então, periodicamente, a gente tem esses embates sobre evolução ou não evolução, a dúvida acaba abrindo perspectiva para entender a complexidade desse fenômeno evolutivo ao longo de tantos milhões de anos. Professor, no que a observação dos aspectos dos olhos de certas espécies sobre a ótica da teoria da evolução tem contribuído? Esse estudo, trazido por Rebecca Warner, um grupo dos Estados Unidos, da Califórnia e da Carolina do Sul, publicado agora na revista Science, mostra que ao estudar esse filo de moluscos, dois gêneros que acabaram gerando espécies com origem evolutiva comum, características muito similares, acabaram desenvolvendo, ao longo de gerações, olhos muito diferentes. Numa determinada espécie, eles têm grupos das células fotossensíveis formando pequenos bulbos fechados. E na outra, eles evoluíram, na outra espécie, para pequenas conchas abertas. E assim, essas estruturas, que são estruturalmente tão diferentes, têm funções e origem evolucionária similar. Eles chegaram nessas conclusões observando tanto essas características microscópicas, como também espécimes próximas e os fósseis preservados ao longo de gerações. Considerando que o tempo para estudar, por exemplo, explicar os olhos dos vertebrados, os nossos, que hoje conhecemos, teria evoluído aí ao longo do estimado tempo de 30 milhões de anos, o processo de avaliar os olhos dos moluscos é facilitado e aconteceu num período aí tão rápido quanto uns 2 milhões de anos apenas. E aí é possível então entender os fenômenos ambientais, genéticos que teriam provocado essas mudanças, essa diversidade. E esse conceito então das interferências ambientais ao longo do tempo é chamado de dependência da trajetória. Ao longo das suas trajetórias, onde estivessem e os desafios estivessem passando, eles foram atendendo a mudanças evolutivas distintas. Esses autores relatam que a evolução é um fenômeno biológico, mas também histórico, e assim ajuda a compreender a dependência da trajetória e também estimar a previsibilidade da evolução. Que fatores são decisivos para que aconteça uma determinada pressão, uma determinada seleção, um caminho evolutivo. A gente chega então que o estudo da evolução de um sistema tão complexo e desafiador quanto o dos olhos pode ajudar a gente a entender como chegamos até aqui e também fazer previsões sobre as futuras gerações. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Eduardo Rocha. Fique de olho, por Eduardo Rocha.